Veja no ICL Notícias, segunda edição. E esse povo aqui não interessa. Denúncias se acumulam. Além da condenação e envolvimento de Pablo Marçal com fraudes bancárias, reportagem revela a relação de articuladores da campanha do Escoute com o PCC. Porque a justiça condenou o Marçal. Quem vazou? Vazou por quê? Polícia Federal abre investigação para apurar vazamento de mensagens de ex-assessores de Alexandre de Moraes à Folha de São Paulo. Entendendo o comportamento que ele fez. Reforço de peso. Discursos de Obama e Michele na Convenção Democrata impulsionam a campanha de Kamala Harris. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço, mais uma vez, nessa quarta-feira, 21 de agosto de 2024, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul. Todo mundo ligado aqui para o nosso programa, que hoje está recheado. Mais uma vez, boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Prazer estar com vocês mais uma vez. É um prazer, gostei da abertura aqui narrada pelo nosso Oliveira, né? Quem vazou. Vazou por quê? Essa é a grande chamada, né? É isso aí. Eu adorei também, a gente quer saber. Queremos saber quem vazou. Esse é mais um capítulo dessa história envolvendo o Alexandre de Moraes e os dois um ex-assessor, né? E um cunhado também que entregou o celular para a polícia. Coitado do cunhado, entrou de gaiato nessa parada. O cara vai lá, entrega lá na delegacia, sobra pro cunhado. Vai ter que depor na PF. Sabe aquele cunhado gente boa, que agrada ali no churrasco e tal? Sobrou para o cunhado e para a esposa também. É o tal. O Eduardo Talhaferro. Ela também foi convocada. Intimada, melhor dizendo. Ela já é vítima na história de violência, né? Só para quem não se lembra, para quem estava fora do mundo, né, fora do Brasil, mas são os vazamentos de mensagens de WhatsApp envolvendo o Talhaferro, né, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Essas mensagens foram reveladas pela Folha de São Paulo. Folha. E agora a Polícia Federal intimou, né, o ex-assessor e mais essas duas pessoas, a esposa e também o cunhado, para prestar depoimento lá, para saber como é que aconteceu, né, esses vazamentos, como é que eles aconteceram, na verdade. Exatamente. O interessante, Rodrigo, Gabi, nossa comunidade aí, é que o Conselho Nacional de Justiça, ele arquivou. Viu que não tem nada contra o Alexandre de Moraes, mas o vazamento pode ter uma intenção criminosa. Pode ter um envolvimento do governo de São Paulo, pode. Pode. A Polícia Civil de São Paulo. Pode ser o próprio assessor. Então, é isso que a Polícia Federal quer saber. Aliás, inquérito aberto pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Né? Importante dizer isso também. Vamos falar bastante disso daqui a pouco. Vamos falar bastante disso. A gente vai falar bastante também sobre os crimes, as acusações contra o Pablo Marçal. Não são poucas, né, gente? E também envolvendo a campanha dele, articuladores de campanha do PRTB, que é o partido em que Pablo Marçal está concorrendo à Prefeitura de São Paulo, e que também estão sendo, a Polícia Civil, na verdade, né, está investigando se eles trocaram carro de luxo por droga para o PCC, Primeiro Comando da Capital em São Paulo. É um festival de denúncia, mas, pelo visto, parece que atrai eleitores em São Paulo. Pois é. O cara cresce debaixo dessa ligação com o PCC, ligação com drogas. Levou, igual aquele pastor americano Jim Jones, levou gente para uma montanha para matar, praticamente para matar, para levar à morte. Provocou a morte de outro rapaz que estava num dos seus cursos e foi instigado a fazer uma maratona do nada, sem exame de coração, sem nada. Morreu também. Então, e continua sendo apoiado, né, com a preferência de voto dessa altura. Agora, o que surgiu aí, Chico e Gabi, eu vou até começar falando do Pablo Marçal aqui, da pesquisa que saiu hoje, o Ricardo Nunes, Boulos, mas apareceu também um áudio, porque a gente falava aqui, ele é acusado de participar de uma quadrilha de roubo a banco. Como assim? É a primeira vez que falaram isso.
o Pablo Marçal roubou banco? Não, eram roubos digitais. Ele foi condenado, né, Rodrigo? Ele foi condenado. Ele dizia, não, mas eu só fazia manutenção dos computadores, não tinha nada a ver com isso. Agora vazaram os áudios lá de Goiás, da época dessa investigação. Né? A gente fica imaginando, de onde será que vieram esses áudios? Quem que foi lá buscar? Campanha eleitoral, minha gente. Então, campanha eleitoral, tem gente fazendo dossiê contra o adversário por aí. Então, vazaram os áudios. Mas pegaram ele com a mão na massa. Né? Pegaram. Porque é ele selecionando e-mails para capturar o idoso, a idosa, normalmente, que desavisado, de forma desavisada, clica lá no link, achando que vai entrar no banco, entrega todos os seus dados para a quadrilha raspar a conta. É golpista. É isso que o cara fazia. A pena dele só foi extinta por causa da prescrição desse processo, né? Mas o fato é que ele foi condenado nessa história aí. Então, e áudios agora que foram obtidos pela Polícia Federal, Rodrigo. Pela polícia. A gente vai trazer. Vamos trazer esses áudios também. Eu queria começar justamente com a repercussão desta pesquisa divulgada nesta quarta-feira na capital paulista pela Atlas, né? A pesquisa que mostra 3 movimentos importantes. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui os gráficos, tudo. Mostra 3 movimentos importantes. O Boulos continua na liderança, mas perdeu 4 pontos. Boulos apoiado pelo Lula. O Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, apoiado pelo Bolsonaro. Então, o Boulos em primeiro, mas perdeu 4 pontos. O Ricardo Nunes, atual prefeito, apoiado pelo Bolsonaro, está em segundo e perdeu 3 pontos. E o Pablo Marçal cresceu 5 pontos. Então, o fato político destas últimas 2 semanas é o Pablo Marçal. Muita gente falava aqui, vocês ficam falando muito dele. Gente, é um fato e a gente conversa com a assessoria, com as campanhas, com quem faz pesquisa, e eles já estavam monitorando que vinha num crescimento. O Pablo Marçal vinha crescendo. Ele tem um discurso e uma prática perigosíssima. Aliás, ontem trouxemos aqui o professor Castro Rocha. Exato. Ele deu uma explicação sobre o Pablo Marçal e o corte desta entrevista, como a gente diz, né, o trecho recortado. Né? Muita gente compartilhando. Compartilhando, está bombando nas redes sociais. Eu convido você a assistir de novo, já que o Pablo Marçal é o fato político desta pesquisa que eu vou daqui a pouco detalhar. Vamos assistir o que disse o professor Castro Rocha, um trechinho deste corte, dessa fala dele aqui pra gente. Vamos acompanhar de novo. O modelo do Javier Milei, que é o modelo que o Pablo Marçal está introduzindo majoritária no Brasil, é o modelo de queimar os navios e destruir as pontes. Depois deles, só tem dilúvio, não nada. Deliberadamente, eles querem participar de um jogo eleitoral partindo do princípio de que eles podem desrespeitar todas as regras. E por que eles podem fazê-lo? Porque todos os crimes que eles cometem são crimes da esfera digital. A justiça é analógica. O Pablo Marçal se dá o direito de acusar um candidato de ser cocainômano. Ele faz vários vídeos. É isso, esse é o trecho de ontem. Eu convido você, entra nas redes do ICL Notícias, no Instagram, tá no Twitter também, no antigo Twitter, mas tá lá no Instagram. Esse trecho do professor Castro Rocha, são 4, 5 minutos, né, Gabi? Nós tivemos uma aula aqui, Chico, com o Castro Rocha, explicando por que o Pablo Marçal é diferente, não é bem o bolsonarismo mais. É um passo adiante na extrema-direita e a gente tem que ficar atento a isso. Olha, esse personagem que a gente tem falado aqui sobre ele, que o Castro Rocha ontem deu esta aula aqui conversando com a gente, esse personagem mudou, segundo a Atlas, o cenário eleitoral em São Paulo. Vamos ver, então, como é que ficou o cenário de primeiro turno. Pesquisa divulgada hoje pela Atlas. Vamos colocar aqui na tela e acompanhar os números, por favor, da Atlas. Primeiro turno em São Paulo. Olha só o gráfico da Atlas. Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio do Lula, em primeiro, com 28,5%. Em segundo, Ricardo Nunes, do MDB, com apoio do Bolsonaro, 21,8%. Reparem, a curva do Boulos, né, com uma inclinação para baixo, e a do Nunes também. Em terceiro, Pablo Marçal, PRTB, bolsonaristas de extrema-direita. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Ele roubou muito voto já de bolsonarista. Tirou o voto do Nunes. Já. Subiu 5 pontos. Está com 16,3. Há a chance dessas linhas se cruzarem. Isso aqui tá claro. Há a chance de, faltam 5 semanas ainda, a linha do Marçal cruzar a linha do Ricardo Nunes. E aí teríamos a hipótese de um segundo turno Marçal contra Guilherme Boulos.
A gente sabe que a campanha do Ricardo Nunes está preocupadíssima, né, Chico? Você dizia que tem já sinais... Crise total. Crise total. O marqueteiro está no alvo, assim, cai, não cai, tá uma confusão dos diabos, porque há um risco concreto de uma candidatura que é a mais rica, é a que tem todos os grandes políticos de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Kassab, Michel Temer, de uma campanha desse tamanho naufragar. É isso que está em jogo agora. Peço só para a gente voltar para aquele gráfico, pessoal, ainda do primeiro turno, aquele que estava aqui no telão. A Tabata Amaral tem uma leve inclinação para cima, 12,3. Ela foi bem nos debates que aconteceram até agora, né, Gabi? Enfrentou o Pablo Marçal, me parece que foi a que melhor soube enfrentar. A mais preparada, né, para lidar com o Pablo Parece que Marçal. está. 12,3 e o da Atena com 9,5. Então, é esse o cenário que nós temos nesse momento no primeiro turno. Qual é a análise que a gente pode fazer desses números? Bom, claramente o Pablo Marçal, tirou votos bolsonaristas do Ricardo Nunes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Pablo Marçal atingiu de alguma maneira o Guilherme Boulos com esses vídeos criminosos. E a justiça já deu direito de resposta para o Boulos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, o Marçal mexeu com as duas pontas. Ele tira voto do Nunes, que vão diretamente para ele, e ele aumenta a rejeição ao Boulos, que perde uma parte dos eleitores. É o que indica a pesquisa Atlas. Vamos ver se o Datafolha, de que sai amanhã, confirma esse mesmo movimento. Já acende um alerta na campanha do Boulos. Do Boulos também, tem alerta aceso na campanha do Boulos. Então, mas eu acho que o alerta principal é para o Nunes, né? Porque é uma briga dentro do bolsonarismo, dentro da direita paulista. Bom, vamos ver o recorte por renda e por intenção de voto em 2022? Vamos trazer aqui para a tela. Primeiro, o recorte por renda. Olha que interessante como é que cada candidato vai em cada extrato de renda em São Paulo. Aqui, até R$2.000. Quem ganha até R$2.000. Olha quem lidera. Ricardo Nunes. Parece que a máquina, né, a própria figura dele, talvez, na periferia, ele tem 40% entre quem ganha até R$2.000. Em segundo vem o Boulos, depois o Marçal, depois a Tabata. Aonde que o Marçal começa a ganhar força? Nesta faixa intermediária, quem ganha de R$3.000 a R$5.000. Uma espécie de classe média, classe C, classe média baixa, algumas pessoas dizem. Classe C, olha só, o Marçal vai a 30%, o Nunes fica para trás e o Boulos lidera aqui, entre esta faixa intermediária que ganha entre R$3.000 e R$5.000 por mês. E na faixa mais alta, acima de 10.000, olha aí, quem lidera? A Tabata Amaral, 33%, aí o Boulos fica em segundo e o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal ficam ali mais para trás. A Tabata Amaral, eu vejo muita gente na classe média dizendo, ela está forte, mas é um efeito assim de bolha, sabe, gente? O Ciro Gomes teve isso em 2018. Muita gente achava na classe média, não, o Ciro vai ganhar, porque tem muito amigo que vai votar no Ciro, mas não chega lá na ponta, na periferia. Por enquanto, a Tabata está assim, mas está com uma candidatura ainda respeitável em disputa. Agora vamos ver o recorte por voto em 2022. Você pergunta assim, você votou em 2022, intenção de voto em 2022. Os eleitores do Lula, como é que votam em São Paulo? A imensa maioria vota no Boulos, 52%. Os outros se espalham aqui, um pouquinho para a Tabata, 15%, e tem 14% que ainda votam no Ricardo Nunes, né? Agora, a grande mudança está aqui, eleitores do Bolsonaro. Para quem está acompanhando assim, meio distraído, do que você está falando? Quem votou no Bolsonaro em 2022? Como é que vota agora na eleição de São Paulo? O eleitor bolsonarista, entre o eleitor bolsonarista, o Marçal já passou o Ricardo Nunes. Ele virou o jogo. Isso é muito interessante, né? Isso é o mais interessante dessa pesquisa. É o mais interessante. A gente tem até a mudança, o tamanho dessa mudança, no próximo gráfico. Se a gente puder colocar a próxima tela aqui desta pesquisa, eu estou falando dos números da pesquisa Atlas. Olha aqui a mudança que aconteceu, Gabi e Chico. Entre eleitores bolsonaristas da pesquisa anterior, em 8 de agosto, para agora, o Ricardo Nunes perdeu 16%. Perdeu, ele tinha maioria e perdeu. E o Marçal avançou 17%. Então, é praticamente idêntico. O que o Nunes perdeu, o Marçal ganhou. Então, o Marçal avançou no eleitorado
bolsonarista. Quanto a isso, a gente já não tem dúvidas. Então, por isso que eu digo que a preocupação, o Chico falou, que tem informação de que na campanha do Nunes todas as luzes vermelhas estão acesas. Como seria um segundo turno? Vamos ver como é que ficaria segundo turno em São Paulo? As possibilidades aqui, as hipóteses? Ricardo Nunes contra Boulos. O Nunes teria leve vantagem, mas é uma vantagem, 41-37. 41-37. Ricardo Nunes na frente do Boulos. Depois a gente tem outros cenários aqui possíveis. Olha aqui, o Boulos perderia do Nunes, mas o Boulos ganharia do Pablo Marçal. Olha que interessante. Portanto, o serviço que o Marçal está fazendo, ele está atacando muito o Boulos. Isso atrapalha, a imagem do Boulos se enfraquece um pouco. E o Boulos até teria dificuldade num segundo turno contra o Nunes. Mas se o adversário for o próprio Marçal, aí o Boulos ganha mais chance de vitória. Pode enfrentar, porque a eleição seria na linha de lulismo versus extrema-direita, né? E aí o Boulos pode ter mais chance nessa linha aí, Chico. Se há 2 meses atrás perguntasse que candidato você quer enfrentar no segundo turno, perguntasse a qualquer eleitor do Boulos, óbvio que era o Pablo Marçal. Moleza. Só que ele começa num ataque tão forte, começou a pegar de certa forma, nesse público dele, né, que é o público significativo aqui em São Paulo, e já não sei se é um grande negócio assim, mas ainda segue sendo melhor enfrentá-lo do que enfrentar qualquer um dos outros candidatos que juntaria mais uma frente ampla contra o Boulos. Exatamente. O Pablo Marçal não junta ninguém. Não junta ninguém. É o que ele tem. Ele leva ali e pega um pouco do bolsonarismo que vai votar no Ricardo Nunes, mas não mais. Agora, o Ricardo Nunes, ele está numa sinuca sem tamanho. Porque ele não pode, como ele faria para que o Marçal devolvesse esse eleitorado para ele. Bolsonarista. O bolsonarista raiz. Colocando o Bolsonaro para falar na campanha. E indo pro palanque de 7 de setembro. Indo pro palanque, colado no Bolsonaro. Colado no Bolsonaro é arriscado, porque o Bolsonaro é o político mais detestado e rejeitado na capital de São Paulo. Então, ele está no mato sem cachorro, está perdido com muita campanha, a campanha mais rica, é a campanha com mais política velha de São Paulo, no sentido de apoio. Tem o Palácio dos Bandeirantes ao lado, tem todo mundo, mas essa surpresa pode levá-lo à derrota. A derrota. Gabi, eu queria só trazer, aproveitando aqui o que o Chico acabou de falar, a avaliação dos políticos em São Paulo. Como é que fica? Temos aqui o próximo quadro, Pesquisa Atlas. Reparem só, eu vou chamar a atenção para vocês, 1, 2, 3, a quarta linha aqui desse gráfico é o Jair Bolsonaro. Avaliação negativa, o Bolsonaro tem a pior avaliação entre todos os políticos na capital paulista. 62%, olha como a linha vermelha é a maior do Bolsonaro, ó, o bloquinho vermelho aqui, ó. 62% rejeitam o Bolsonaro em São Paulo, 34% apoiam. Ele tem a maior rejeição. O Lula é o segundo, ó. O Lula tem muito menos rejeição, 51%, e mais apoio, 39%. Ou seja, se o Lula entrar na campanha com o Boulos, é melhor negócio para o Boulos do que o Bolsonaro entrar na campanha com o Nunes ou com o Marçal. O Lula pode ajudar mais. Então, a novidade que pode aparecer aí para ajudar o Boulos a reverter esta queda que ele teve com os ataques do Marçal é o Lula em campo. E aí o Chico Sá tem informação sobre isso, não é, Chico? O Lula entra na campanha sábado. Este sábado? Sábado, para valer, no comício e numa caminhada em São Miguel Paulista. Eu conversei hoje com o comando, né, da campanha do Boulos. Teve um encontro com eleitores do Nordeste aqui em São Paulo, já também visando esse encontro de sábado. São Miguel Paulista é o reduto mais nordestino da cidade. E eu acho que aí vai entrar essa faixa que o Ricardo Nunes está nadando ainda de braçada, de até 2 salários mínimos, é a faixa em que Lula tem maior aprovação. Então aí ainda não entrou a campanha do Boulos. Não entrou. Não colou Lula no Boulos. E até 2 salários mínimos, você pega a aprovação do Lula no Brasil inteiro, inclusive São Paulo. Lula vai lá para cima. Então, é Lula na rua em São Paulo, Lula no comício. Tem vários eventos já marcados. Depois vai ter outra área de muita densidade populacional, que é Santo Amaro. Depois entra Santo Amaro, Campo Limpo. Depois uma caminhada no centro. Mas, assim, vários eventos marcados, um em cima do outro, para o Lula não sair mais da ideia de que ele
está com Boulos, Boulos está com Lula. É interessante, né? Porque o Haddad, o candidato do PT, né, e que, enfim, foi prefeito de São Paulo, ele foi muito criticado por não dar a devida atenção às periferias de São Paulo. E por mais que agora o PT não esteja na jogada, tá, né? Tá com o Boulos, tá apoiando o com a Marta Boulos e com a Marta como vice. Então, acho importante eles demonstrarem, assim, logo de cara, que eles estão dando esse olhar, essa prioridade para a periferia e não só para o centro de São Paulo. Sim, não. Por exemplo, o Lula, as primeiras... Todos os atos praticamente são na periferia. Periferia. Não vai fazer aquele comício de centro de São Paulo, que acho que isso não precisa. Não, aquele flerte ali com a classe média, Vila Madalena, isso não existe. Não existe. Que já é considerado um reduto onde o Boulos vai brigar ali bem, né? Então tem Mas que... em cima dos 2 salários mínimos, vamos por aí, onde o Boulos não tem um bom desempenho. E outra observação da campanha, que eu notei, assim, o nome da Marta passa a ficar muito colado no nome do Boulos, assim, com o mesmo status na campanha. Tem uma que é também para buscar esse efeito de periferia. Posso até mostrar? Isso aqui já aparece no... Exatamente Olha, no metrô de São Paulo, olha só, a Marta do mesmo tamanho. Geralmente o vice vem menorzinho, né? Aqui você tem Boulos e Marta. Boulos-Marta é a chapa, né? Para tentar colar isso, que a Marta tem muita lembrança na periferia de São Paulo também. Tentar alavancar o Boulos. Exatamente, por conta da construção dos céus, do bilhete único. Isso. São bandeiras muito coladas na Marta. E eu queria só para encerrar essa primeira parte aqui, essa primeira abordagem, depois nós vamos voltar a falar com o Demori, está vindo, né, daqui a pouquinho. Sim. O Boulos teve uma decisão importante, direito de resposta. A Justiça de São Paulo deu direito de resposta nas redes do Pablo Marçal. A gente tem falado muito do Marçal, rodou vídeo dele. Acho importante a gente dar voz para que o Boulos possa responder a isso. A queixa da cúpula da campanha, uma certa queixa da cúpula da campanha do Boulos. A própria esquerda fica levantando muita bola de todo mundo, inclusive postando vídeos do Marçal, mesmo que seja para criticá-lo, e esquece que Boulos é candidato a prefeito. Pois é. Entendeu? Bom, ele fica apagado, né? Então, a esquerda na rede esqueceu dessa história, desse lema, Boulos prefeito. Boulos prefeito. Vamos rodar um dos vídeos de resposta do Boulos para as barbaridades, para as mentiras, para as apelações criminosas feitas pelo candidato Pablo Marçal. Vamos lá. Ocupando as redes do Marçal, take 1. Você deve estar se perguntando porque eu, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, estou aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Eu estou aqui porque a justiça condenou o Marçal pelas suas mentiras e pelos seus atos irresponsáveis. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé, uma invenção absurda que tenta ferir minha reputação, a minha história e a minha família. Na democracia tem espaço para todas as opiniões. É assim que tem que ser. E aí a gente tem diversos comentários aqui no nosso chat, inclusive aqui o Ezequiel Dutra, por exemplo, elogiou. Bom, tá falando do Boulos no meio de tudo isso, então ok. Porque muita gente está reclamando, Rodrigo, eu não posso deixar de dizer isso aqui no nosso chat, de que é um método do Pablo Marçal, aquela coisa de falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Diz a Célia Regina Tavares aqui. E aí reclamando que a gente está falando muito do Pablo Marçal. O Rafael Faria, por exemplo... O método da direita funciona, só se fala nesse cidadão. O Marcelo Gama pedindo para a gente falar também de outros lugares, porque estão dando engajamento para o Marçal. No Rio de Janeiro, temos o governador apoiando o candidato miliciano golpista Ramagem. Também é muito grave, não estamos tocando nesse assunto. A gente falou já também do Ramagem aqui diversas vezes. Mas acho importante dizer isso aqui também, porque a gente está falando de uma perspectiva nacional da coisa, né? De como a extrema-direita, na verdade, está surgindo um novo personagem que está agindo de uma maneira diferente do que a gente acompanhou até agora. Então, entender esse fenômeno, como é que ele está utilizando as redes sociais, também é importante para se combater isso. E acho que é muito importante isso que você falou, Chico, sobre como muita gente compartilhando nas redes só o Marçal por si, corte só do Marçal, de fato alavanca, né? Você coloca lá, vê que absurdo. Aí tome vídeo do Marçal. Poxa, você está fazendo propaganda do picareta. Você está exaltando. E a outra coisa importante é que a estratégia das candidaturas do Datena, do Ricardo Nunes e do Boulos em não participar do debate da Veja, na última segunda-feira,
teve o efeito positivo para esses comitês, para essas candidaturas. Diminuiu o engajamento do Marçal. O engajamento do Marçal foi lá para baixo. É porque ele não tinha a escada dos outros para subir. Porque funcionava ele tirando onda ali, o candidato de sistema em cima dos outros, né? Quando esvazia isso, o engajamento dele vai lá para baixo. Então, funcionou. Em várias medições, a Quest fez a medição. O Pedro Barcelli, aqui, nosso analista de redes sociais, já tinha feito um levantamento ali preliminar e tinha também apontado nessa direção. Então, eu tinha dúvida, mas os números não mentem, dizem que os comitês estavam certos. Não, eu tenho aqui a manchete da Folha, né? Engajamento e mobilização de Marçal despencam sem Nunes, Boulos e Datena em debate. A ausência dos candidatos afetou a estratégia do Marçal de usar as redes sociais para aumentar a visibilidade. É manchete da Folha. Então, foi acertado você desfazer essa escada, que é o que ele quer, né? Para subir e alavancar a candidatura dele. Mas o que está aparecendo também, até pelo crescimento dele nas pesquisas, são os crimes do Marçal, como a gente falava aqui. Exatamente. Inclusive, um deles foi publicado, essa reportagem, né? Foram publicadas, na verdade, em mais de um veículo, né? Importantes veículos na imprensa, trazendo a relação do Pablo Marçal com o mundo do crime. O jornal Globo, como a gente adiantou, trouxe um áudio obtido pela Polícia Federal mostrando a participação do Marçal na quadrilha de Goiás que invadia as contas bancárias para roubar dinheiro de clientes. Então, o Marçal, a gente já falou sobre isso, ele foi condenado nesse caso, só que a pena prescreveu. E aí ele justificou sempre, o Pablo Marçal, quando fala sobre isso, dizendo que ele consertava computador, que ele não tinha nada a ver com a quadrilha, não tinha envolvimento. Só que não é isso que o áudio mostra. A gente consegue ouvir, a gente vai ouvir agora, o Marçal articulando com o líder dessa organização o envio de e-mails das vítimas que receberam os links falsos e aí, a partir daí, elas tinham, então, os computadores invadidos. Então, vamos ouvir esse áudio para a gente entender melhor. Oi. Pastor? Oi. É o Pablo. Quem? É o Pablo. E aí, garoto? E aí? Pai, eu fui lá de manhã trocar a lista e fui lá no Exército, lá no Jardim Guanabara. Eu tô voltando pra lá agora. Quero ver essa produção essa semana, filho. Como é que é? Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque os e-mails que você capturou no primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? É. Deixa eu te falar, não tem jeito de eu enviar de lá, não? Oi? Eu mesmo tô pra enviar os que eu tô pegando? Não entendi. Os que eu tô pegando não tem como eu enviar de lá, não? Não, porque eu quero ver, né? Mas é pra capturar, filho. Então tá. Então, aí... Não tem dúvida nenhuma que ele está participando. A palavra mágica é capturado. É aquele e-mail que está prontinho para o cara aí invadir tua conta, raspar tudo. Então ele fazia esse trabalho prévio, aparentemente. Né? O cara que está conversando com ele, o chefe do grupo, fala assim, aquele e-mail que você capturou no primeiro dia não estava bom, não. Ainda leva o esporro do chefe. Tá levando o esporro do chefe. Castor, que é identificado como... E ele fala duas vezes, é o Pablo. Hã? É o Pablo! Para não ficar dúvida de que é o Pablo. E a voz é dele, né? Vamos chamar o Leandro Demore para conversar já com a gente a respeito disso, gente? Aí, ele já está aí com a gente. Está aqui. E aí, Demore? Boa. Boa noite, querido. Boa noite. E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Demore. Bom, esse áudio é inédito, né? Foi obtido pela Polícia Federal. Agora, de fato, a gente está vendo uma participação. Acho que não tem muito agora como ele fugir, dizendo não, que na verdade ele só consertava computador, que não tinha nada a ver. Inclusive, ele já tinha sido condenado, prescreveu, mas existia condenação. Só que com o áudio, a comprovação fica muito mais evidente, né, Demore? Agora ficou bem difícil, né, Gabi? Esse golpe é um golpe clássico, aí todo mundo que está nos assistindo, né, boa noite. Muita gente aqui, imagino que todo mundo, né, Gabi, em algum momento recebeu ou um e-mail, ou um SMS, ou um zap, desses que a gente recebe de, sua conta está atrasada no banco, clique aqui para saber mais, ou liberamos 10 mil reais de crédito para você num cartão mágico, né, clique aqui para saber. Essa semana até eu dei no Desperta SL de manhã, na segunda-feira, um golpe que está rolando no Brasil, que é o golpe da Anvisa. Muita gente tem recebido um e-mail da Anvisa e, na verdade, não é da Anvisa. Esses e-mails, essas mensagens no WhatsApp, geralmente elas vêm acompanhadas de um link.
Quando você clica nesse link, muitas vezes as pessoas falam, eu cliquei e não aconteceu nada. Bom, não é para acontecer nada mesmo, de forma aparente, né? Você clica, você instala no seu computador um chamado malware, que é um programa que domina o seu computador, e isso é usado basicamente para duas coisas. Ou o seu computador passa a fazer parte de, como se chama tecnicamente, uma rede zumbi. Então, uma pessoa consegue controlar milhares ou às vezes até mesmo milhões de computadores pelo mundo, e aí ela comanda aqueles computadores, por exemplo, para fazer acesso ao mesmo tempo no site do clnoticias.com.br. Isso é um ataque de DDoS, pode derrubar o nosso site, por exemplo, né? Você pode usar para fazer esse tipo de ataque ou para você capturar os dados das pessoas. Então, isso era o que o Pablo Marçal fazia nessa empresa do crime, né? É uma quadrilha, né? As pessoas foram condenadas por formação de quadrilha também. Então, aparentemente, ele era o captador. Me chama muita atenção, né, que no final, duas coisas, não sei se vocês notaram no áudio. Primeiro ele fala, eu estava indo lá no exército, né? Tô voltando para casa. Não dá para entender se ele foi no exército pegar alguma coisa ou eventualmente, porque esses e-mails muitas vezes, né, Chico e Gabi e Rodrigo, eles são comprados. Então, eventualmente, ele foi lá comprar uma base de e-mails de alguém ou foi pegar uma base de e-mails, o cara pode ter traficado uma base de e-mails de uma unidade do exército e o Pablo Marçal comprou isso de alguém lá dentro. Não dá para entender exatamente se ele está voltando de algum lugar que ele foi buscar uma base de e-mails, né? E no final, eu sempre gosto de pensar, né, Rodrigo, com a cabeça do golpista, né? Então, enquanto eu fico ouvindo o Pablo Marçal falar, e ele foi condenado, então podemos dizer, né, que é um golpista condenado, inclusive só não cumpriu pena porque prescreveu de modo retroativo, né? Foi condenado a regime semiaberto, 4 anos, se eu não me engano. Ele fala pro cara assim, posso enviar de lá, né? Eu posso enviar? E o cara fala, não, é só para capturar mesmo, né? Eu posso imaginar que o Pablo Marçal, ele queria acesso ao software de envio, Rodrigo, porque ele devia estar pensando em passar a perna na própria quadrilha, né? Você tem acesso ao software de envio, aí você pega os e-mails que tá lá também, vê o que tá funcionando na base e pega para você, porque o negócio do Pablo Marçal, ele foi alicerçado em cima desse esquema. O negócio que ele tem hoje, que é um negócio de captação de lead, você gera polêmica na rede social, as pessoas se inscrevem nos seus cursos, você captura o e-mail delas e com isso você fica bombardeando elas depois de venda. É aí que ele aprendeu, Rodrigo. Dá para dizer tranquilamente que o Pablo Marçal ele é literalmente formado na Universidade do Crime, famosa Universidade do Crime. Tá aí, ó. Descobrimos hoje, Rodrigo. É isso, Gabi. E, aliás, eu mostrei agora há pouco na pesquisa Atlas as rejeições das lideranças políticas em São Paulo. O mais rejeitado é o Bolsonaro, na capital paulista. Sim. O Marçal tem uma rejeição, e ele entrou agora na política aqui, né? O Boulos é muito mais conhecido, o prefeito, ele tem uma rejeição um pouco acima da do Boulos e do próprio prefeito. O que significa que ele gera muito engajamento, mas ele também, ao fazer essas apelações que ele faz, e agora ao ter a vida dele desvendada, vai subir a rejeição dele muito. Ele vai virar assim, um candidato forte e, ao mesmo tempo, muito rejeitado, Gabi. A questão é que o que viraliza são os vídeos, os cortes que ele compartilha dando lacrada e tal. O que se precisa agora é que os outros candidatos falem sobre os crimes dele também, né? Para que isso também viralize nas redes. Senão, ele continua ali fazendo eco com as postagens e o que, de fato, interessa, que são os crimes, que ele é um candidato que está sendo acusado. O Estadão também publicou hoje, por exemplo, uma reportagem mostrando o envolvimento de articuladores da campanha do Pablo Marçal, ligados ao PRTB, então, né, que é o partido dele nessas eleições, que estão sendo investigados pela Polícia Civil por trocar carros de luxo por cocaína para o PCC. Então, é esse tipo de coisa que não chega nas pessoas com a mesma velocidade, né, Chico? É barra pesada. E ele estava desfilando nos debates, né, com aquele papinho de antissistema e tal. Chegava, batia em todo mundo, provocava da forma que queria e estava passeando. Agora começou a ser alvo. Pois é. Acabou o passeio. A gente tem uma lista aqui dos crimes dele, não é isso, Gabi? Temos. A gente preparou uma arte mostrando esses crimes que são relacionados a ele, não só condenação, mas também operação, investigação. Olha só, primeira coisa, então, Código Penal de Pablo Marçal, né? A nossa equipe preparou aqui, é completa. Então, tem o Código da Vinci e o Código Marçal, que é o Código Penal. O Código Penal. Ele foi condenado pela Justiça de Goiás por participação na quadrilha especializada em invasão de contas bancárias. Essa história do áudio que a gente trouxe agora, né, Rodrigo? Investigado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio por ter colocado a vida dos seguidores em risco no Pico dos Marins, os famosos seguidores do Marçal como coach, né, que acreditam
enfim, e que eles são levados a essas condições de desafio, né? Que eles sentem desafiados ali para seguir o Marçal e ter êxito na vida, que é isso que o Pablo Marçal vendeu até agora. Polícia Civil investiga a morte de Bruno da Silva Teixeira, prestador de serviço de uma das empresas do Marçal, que morreu durante uma maratona surpresa organizada pelo coach. Isso é importante. A Polícia Federal também está investigando crimes eleitorais, apurando se o Marçal cometeu falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita nas eleições de 2022. Também aqui, para não perder, vou trazer a lista completa mesmo. Tem uma outra parte que a gente vai mostrar agora. A Polícia Civil está investigando a participação dos articuladores da campanha, essa que eu falei agora, em financiamento, tráfico, fraudes imobiliárias e controle de uma casa de prostituição. Em áudio, o presidente do partido do Marçal, PRTB, disse ter elo com o PCC e o próprio Pablo Marçal se encontrou com o irmão do chefe do PCC. Então, é uma lista realmente extensa. Você vai fazer uma sugestão, pessoal? Colocar de novo a primeira tela inteira aqui. Quem está nos acompanhando, às vezes fala, não tem material para mandar para as pessoas. Está aqui, ó, tira nessa tarde. Olha, você depois vai aí, captura essa tela na transmissão, faz uma captura de tela e manda para as pessoas que você conhece. Esse é o material que mostra quem é o Pablo Marçal. É um serviço de utilidade pública. Né? A gente tem que alertar a população de São Paulo que até agora teima em eleger, votar, preferir um candidato desse naipe. A gente tem que alertar como serviço de, não é nem só jornalístico, de utilidade pública, talvez de saúde pública, porque quem se identifica com uma história dessa não dá, né? Não dá. Fala, Demori. A gente estava debatendo esses dias também que os grandes partidos, né, o Nunes aí é representante aí de um grande conglomerado político, partidário, empresarial de São Paulo, né, que uma vez, durante muito tempo, ficou nas mãos do PSDB e depois se fragmentou, né, com a implosão do Ninho Tucano lá, a partir da entrada do João Dória. O João Dória entrou no PSDB e teve uma vitória de pirro ali, né, mas depois ficou um pouco como aquele final dos filmes de spaghetti western, né? Os dois atiraram e todo mundo caiu e não sobrou ninguém em pé, né, Chico? E aí o Nunes e o PMDB acabaram tomando conta desse meião, assim, né? E aí muita gente comentou também num debate que a gente teve aqui, até no grupo interno do ICL, de que esse establishment tentaria derrubar, abater o Marçal em pleno voo, né? Pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral e tal. Olha, eu diria que o Marçal está facilitando a vida dessas pessoas, porque temos uma ficha corrida, né, Chico? De 2 páginas já, né? Então, eu acho até que ficou de fora aí uma parte da investigação que ele está na mira agora, que é por abuso de poder econômico, porque ele tem um grupo na internet que ele reúne lá milhares de pessoas e ele paga essas pessoas, ele faz uma espécie de corrida maluca ali, né? E aí essas pessoas fazem corte dos vídeos dele, postam na internet, usando até mesmo robôs ou contas semi-automatizadas, né? Trucando muito o jogo eleitoral e usando do poder econômico. E isso, obviamente, não entra na conta de campanha, porque não tem lá como você declarar isso, e aí isso é o clássico abuso de poder econômico. É o mesmo que levou, por exemplo, ao julgamento do Jorge Saif, usando as instalações do helicóptero do velho da van lá em Santa Catarina, enfim, um caso clássico de abuso de poder econômico. Então, acho que ele está facilitando, né? Ele está dando espaço aí para ele ser eventualmente abatido em pleno voo nessa campanha. É isso. Inteiramente. Não, e esse grupo não é qualquer grupo, não. É Michel Temer, viu, Demônio? Kassab e outros profissionais. Quem manda mais no Brasil hoje de forma discreta do que o Kassab? Ninguém. Tá dentro do governo do Tarcísio, tá dentro do governo do Lula e tem um pezinho do Lula também. Né? Em todas as canoas. Se ele passa em qualquer tribunal desse, seja qual instância for, Tribunal Superior, se ele passa na frente da Praça da Sé, desce 50 juízes para abraçá-lo. O cara manda. Então, esse, assim, o Pablo Marçal tem esse tipo de adversário pela frente também, né? E, além de tudo, ele coloca um desafio para o próprio bolsonarismo. Ele coloca esse desafio. Hoje eu vi uma postagem do líder do MBL, aquele movimento de direita que depois rompeu com o bolsonarismo, de extrema direita em alguns momentos também, o Renan, ele dizia assim, sabe o que está acontecendo? A família Bolsonaro teve o seu castelo invadido e não sabe como tirar o invasor lá de dentro. É o Marçal. Entrou no castelo,
e agora os bolsonaristas estão sem saber o que fazer com ele, Gabi. É porque o Exato. Marçal, de certa forma, está usando a mesma arma, né, Demore? De certa forma, não está. Está usando, né? Ele tem, como eu tenho chamado, né, o idiota 2.0, né? Nós tínhamos antes o idiota, né? Tudo que a gente viu no Brasil era uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos a partir de 2016, né? Com a emergência lá da campanha do Donald Trump, depois a entrada do cara que então era o editor-chefe do Breitbart, que era o grande site de fake news nos Estados Unidos, Steve Bannon, uma figura já conhecida que vem de uma longa tradição de operadores políticos nos Estados Unidos, que inclui o Roger Ailes, que é o fundador da Fox News também, que era um operador político, o Lee Atwater, que é um cara dos anos 60 e 70 que trabalhou lá com o George Bush, que é um cara também que deu o start nessas estratégias, né? Eles chamavam de estratégia sulista, né? Southern Strategy, que era você tem que capturar o voto dos racistas do Sul, mas sem usar a palavra negros, né? Era o grande desafio, porque chega os anos 60 e 70, não é mais defensável você falar isso abertamente, então eles criam uma estratégia. Não, então a gente não vai usar as palavras, mas o primeiro comício do Bush vai ser no lugar onde 3 negros foram mortos pela Ku Klux Klan, por exemplo. A gente não vai falar na palavra, mas por acaso o comício é aqui. Então você vai capturando os votos dos racistas sem poder ser abertamente racista. A gente chega em 2016, isso é copiado no Brasil pelo Bolsonaro de forma muitas vezes aberta, né? Porque o Bolsonaro não tinha muito pudor em relação a isso. E o Pablo Marçal é uma versão anabolizada desse negócio. A gente viu na semana passada o Datafolha mostrando que 36% das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2022 tendem, né, responderam a pesquisa, que votarão no Marçal. Porque o Nunes, né, Rodrigo, ele estava um pouco numa saia justa, porque o Bolsonaro é um péssimo passador de votos em São Paulo. Em outras praças ele vai melhor, mas em São Paulo chega num ponto que o Bolsonaro tem um teto, fica ruim você dizer que você é o candidato do Bolsonaro. O Nunes já tinha passado esse teto. Tecnicamente, ele não precisaria do Bolsonaro para ir ao segundo turno. E aí, como as pessoas não sabiam muito bem quem era o candidato do Bolsonaro, as pessoas viram o debate, viram os cortes nas redes sociais, Rodrigo, e viram 5, 6 pessoas ali e pensaram: quem é o mais idiota? Porque deve ser o candidato do Bolsonaro, né? Então, nossa, o mais idiota é esse aqui. Claro que é o candidato do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro teve que aparecer aí 2 dias atrás e falar: não, gente, o meu candidato é o segundo mais idiota. O mais idiota não é o meu candidato. Então, ficou essa briga por idiotas, né? E aí, realmente, o Renan dos Santos, talvez pela primeira vez, tenha falado uma coisa que preste na vida. Realmente invadiram o castelinho do Bolsonaro, né? Invadiram o parquinho. Muito bom. Gente, deixa eu dar um recado aqui para o nosso chat, porque a galera está dizendo: queremos saber das pesquisas das outras capitais, também em outras cidades, enfim. A gente vai ter amanhã um especial do ICL com o agregador de pesquisas do Brasil inteiro. Vai começar amanhã, então a gente vai ter a divulgação. Fiquem de olho amanhã no ICL Notícias, primeira edição, que a gente vai trazer esse termômetro das demais capitais aqui do Brasil. Hoje a gente trouxe a Atlas, porque a pesquisa da Atlas só deu os números de São Paulo. Exatamente. Amanhã, que eu saiba, quer dizer, além do agregador do próprio ICL, o Datafolha traz de várias outras capitais. Então nós vamos repercutir, claro, também, analisar. Amanhã tem Datafolha, inclusive, de São Paulo. E o agregador é importante porque as pesquisas estão num momento muito tenso. A Atlas dá o Boulos isolado, por exemplo. É muito diferente das outras. Sim, então, tá até difícil para a gente entender, né? Nos Estados Unidos, já há um bom tempo, esses agregadores dão uma visão mais fiel, porque eles fazem uma média ponderada das várias pesquisas, né? Fazem uma diferenciação, a gente consegue ter uma fotografia um pouco melhor, né? Nos Estados Unidos tem 2 que são bem famosos, que é o da 538, que é um site que era de um cara chamado Nate Silver, e ele começou fazendo previsões para esportes, acertava todas as finais do Super Bowl nos Estados Unidos, um negócio realmente impressionante, o cara nunca errou nenhum. E aí ele saiu da 538 e montou o dele, o Nate Silver, ele próprio, né? Aliás, está dando vitória da Kamala Harris já há 2 semanas nos Estados Unidos, né? Então ajuda a ter uma visão muito mais clara. Então é muito legal que o CL esteja fazendo isso para a gente poder acompanhar a eleição esse ano. Muito bom. Muito bom. Então, reforçando, amanhã, no ICL Notícias, primeira edição, começa um especial com o agregador de pesquisas do Brasil inteiro. Fica a dica aí para você ficar de olho. Outra coisa também, muita gente aqui no chat, porque eu fico de olho, né, gente, em tudo que estão falando com a gente. Então, perdão, muita gente pedindo aqui para a gente mandar para vocês essa lista de crimes do Marçal, ou que ele é acusado, ou que ele já foi condenado. A gente vai postar nas redes sociais do ICL. Aí todo mundo fica mais fácil, todo mundo pode compartilhar, se quiser,
tirar print com o celular também e mandar nos grupos. Então, a gente vai colocar nas redes sociais, sim. Estava de olho aqui, muita gente estava fazendo esse pedido. Vamos trazer uma outra conversa importante aqui, uma notícia nova a respeito daquela história, né, da relação entre a Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes, porque o vazamento das mensagens, né, do ex-assessor do ministro virou alvo agora de inquérito da Polícia Federal, que intimou o Eduardo Talhaferro, a esposa dele também, e o cunhado, para prestar depoimento amanhã na Polícia Federal sobre os vazamentos das conversas no WhatsApp. Essa história é uma novidade, acabou de sair. E também a Folha divulgou uma nova reportagem do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, que são os mesmos que escreveram as primeiras, contra o ministro Alexandre de Moraes, só que dessa vez apontando que seria um erro e contradições também do ministro. A gente vai colocar aqui na tela, também essa manchete para você ficar aí de olho. A reportagem está mencionando o uso informal da estrutura do TSE, só que, novamente, né, gente, não está cravando nenhum crime ou irregularidade que foi cometida. Então, essa história é mais um capítulo. Essa é a mais fraca de todas. Não tem nada aí, gente. Essa aí não tem nada. Agora, importante sim essa intimação para que o Eduardo Talhaferro, com quem eu tenho conversado, e ele não queria dar entrevista, até agora não quis, o Eduardo Talhaferro, que é aquele assessor do Alexandre de Moraes, foi preso, acusado de agredir a mulher, inclusive com arma de fogo, e ao ser preso em São Paulo, teve o celular recolhido e ficou 6 dias o aparelho nas mãos da Polícia Civil. Então, circulou bastante essa informação, nós mesmos trouxemos aqui e levantamos a dúvida. Ficou 6 dias com a Polícia Civil. Polícia Civil, né, comandada pelo Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que no primeiríssimo momento, quando saem as matérias, caiu em cima dizendo que era gravíssimo. Então, ficou a suspeita de que será que o vazamento veio da Polícia de São Paulo, ou de alguém ligado à polícia? Essa é a primeira suspeita. Agora, há a informação de que o pessoal do STF, do TSE, quer também investigar, ouvir melhor o próprio Talhaferro, para ver o que ele tem a contar sobre essa história. O roteiro é muito esquisito, né? Ele sai da delegacia, presta depoimento do caso de Maria da Penha. De agressão. De agressão à mulher. Vai para casa tranquilo. Chega em casa, pedem... Um dia depois, a polícia pede o celular dele. Aí ele manda o cunhado, mas um dia depois. Alguém soube que ele era assessor do Xandão e disse, opa, cresceu o olho. Queremos esse celular na mão. Queremos esse celular, vai ver, vai que a gente encontra alguma coisa. Passa 6 dias, muda de delegacia. São próximas ali, né? Geograficamente. Caieiras e Franco da Rocha. Não é essa distância toda. Mas, pô, para mudar de delegacia... Mas me parece que Franco da Rocha é a seccional acima da delegacia foi para superior. É isso. É a delegacia superior. Mas, ou seja, já foi para novas mãos. Isso. E o celular fica 6 dias e aí tem informação. Não, mas a polícia lacrou o celular. Então, para que apreendeu? Né, Demore? Fica essa questão. Por que apreendeu? Para lacrar? Para guardar o celular lacrado numa gaveta? Não faz muito sentido. Agora, tem que tomar os cuidados, ele tem que ser ouvido, o Talhaferro, porque também tem a suspeita de que ele mesmo poderia ter vazado o conteúdo. Agora, por que demorou 1 ano e 3 meses para vazar? Por que só agora? Tudo isso está aí em questão. É claro, os jornalistas, né, Demore, você já trabalhou muito em casos desse tipo, não tem nada a ver com isso. O Fábio Serapião, a gente pode até questionar se a matéria é boa ou se não é, isso é outra coisa. Sim. Agora, eles receberam, sei lá de quem, e fizeram a matéria deles. A lei os protege. Isso. Então, mas eu acho um fato importante novo, Demore, fale. Essa história da fonte, ela sempre dá um contexto interessante, né? Ainda mais tratando do ministro Alexandre de Moraes, né? Lembrando que a Folha, logo na primeira matéria, falou que obteve esse material de modo lícito. Então, não pode ter sido por vazamento da delegacia, segundo a Folha. Né? Demore. A Folha diz que obteve de modo lícito e de uma pessoa que teve acesso a arquivos no celular. Falou especificamente disso. Então foi de uma terceira. Isso. Se saiu da delegacia, foi para alguém que depois repassou. É isso que a gente imagina. Né? Isso. Mas aí, se saiu da delegacia, foi para alguém de modo lícito. O único modo lícito
de ter tido acesso a essas conversas é por uma das pessoas que estava na conversa ou por seus advogados. Não há outro modo lícito para ter acesso a isso, né? A Folha não é parte interessada do processo, ela não pode ter acesso, é um processo sigiloso, de Maria da Penha, processos de vara de família, a imensa maioria das vezes são protegidos por sigilo, por segredo de justiça, então não haveria modo lícito de ter acesso a isso que não fosse por uma das partes. Mas, tirando isso da frente, a matéria de hoje, né, ela não é uma matéria com propriamente novidades, mas ela pega coisas que o Alexandre de Moraes falou, da maneira como tocou esses pedidos de relatório e aponta algumas incongruências ali. O problema, Rodrigo, dessa série de matérias, desde o começo a gente falou aqui, é que o empacotamento ele veio do modo muito editorializado, muito fumacento, muito fim do mundo, muito corram para as montanhas, o mundo está acabando, o chão está se abrindo. E aí quando você vai ver, você perde o punch da história. E o que acontece, Rodrigo, é que agora, 10 dias depois, as pessoas nem leem mais as matérias. O fato é esse. Não está nem gerando mais polêmica porque todo mundo olhou e falou: ah, meu Deus, pelo amor de Deus, não vou mais gastar tempo com isso. Os jornalistas, ao jornalista pouco importa quem é a fonte, se foi o Talhaferro, se foi advogado, se vazou da polícia, chegou na mão do jornalista, ele achou que devia publicar, publique e aceite as consequências. Elas podem ser boas, podem ser ruins. Quando você se joga muito numa história, o Fábio Serapião, que é o outro repórter, eu não o conheço, ele está um pouco mais só batendo matéria e não está polemizando muito. Sim. O Glenn, ele se joga na história, né? A gente sempre tem que... Ele bate bumbo. A gente sempre tem que lembrar, Rodrigo, não podemos esquecer, o Glenn é um advogado. Então, o Glenn trabalha com essas histórias, ele está fazendo defesa de uma tese. Ele não está simplesmente publicando a matéria e deixando as coisas terem vida. Ele está defendendo uma tese. A matéria, a primeira, ela já veio com uma tese. Qual é a tese? A tese do fora do rito. Essa é a tese, é uma tese, né? Isso não é uma apuração jornalística, isso não é um fato, isso é uma tese. Então, a matéria veio com a tese embutida. Se elas tivessem sido publicadas, essa série de matérias, como os bastidores ali do Zap, do Xandão, na época do golpe, dos ataques e tal, todo mundo ia ler aquilo, ver como é que ia ser os bastidores, e eventuais coisas que tivessem sido cometidas de modo ilegal podem até ser derrubadas. Eu divirjo, mas quem sou eu para divergir também, né, Rodrigo? De vários juristas que a gente conversa aqui. Hoje de manhã o Lênin Streck estava falando que não vê nada ali que possa ser um problema. Eu acho que tem o caso ali da Revista Oeste, já comentei sobre isso, que eu, se fosse o meu site, eu alegaria uma questão de perseguição, no mínimo pediria para tirar da mão do juiz, né? Porque eles falam, use sua criatividade para encontrar alguma coisa contra a Revista Oeste. Como assim criatividade? Então, assim, mas são coisas muito pontuais, né, Rodrigo? Assim, o chão se abriu e quando a gente viu era uma miragem, era uma coisa criada por inteligência artificial, né? O chão não se abriu, né? A vida continuou, né? É isso. Tem também uma outra reportagem da Folha, né, que foi publicada hoje, para trazer aqui mais um aspecto para a nossa discussão, apontando que o Conselho Nacional de Justiça decidiu arquivar um pedido do Partido Novo contra os juízes que atuavam com o Alexandre de Moraes lá no Tribunal Superior Eleitoral. Sim, porque além do Eduardo Talhaferro, estão citados nas mensagens, fazem parte da troca de mensagens, aquele juiz Vargas e um terceiro Ayrton, né? Ayrton Vieira. Então, tem esse juiz, tinha um pedido contra eles, né, no Isso, CNJ. Então o pedido estava mencionando... Essa seria... Deixa eu só, Demore, já vou passar para você rapidinho. Só para não deixar de citar também quem arquivou, né? Foi arquivado pelo corregedor Luiz Felipe Salomão, porque ele considerou que a denúncia era improcedente, né? Ele estava mencionando, claro, nesse pedido as reportagens da Folha de São Paulo. E também outro ponto que a Folha levantou, já para você poder comentar tudo de uma vez, Demore, é o levantamento do Datafolha apontando que existe um recorde de posts nas redes sociais com pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, o que surpreende um total de 0 pessoas, né? Esse movimento já também começou, já faz bastante tempo para os bolsonaristas, mas agora voltou e foi uma munição. A gente já sabia que essas reportagens seriam usadas para isso, né, Demore? Posso apostar que há um recorde de posts nas redes sociais de pessoas que cancelaram a assinatura da Folha também, né? Também, então, cada um pega o fato que lhe couber neste grande latifúndio da reportagem, né? Agora, Gabi, a consequência mais óbvia e imediata, caso aquelas conversas dos assessores e do juiz, assistente do Alexandre de Moraes,
tivessem se materializado em atos, né, de fato ali identificados como ilegais ou fora do rito, que seja, né? Vamos usar o fora do rito aqui, apesar de até hoje, 10 dias depois, a ciência já analisou e não chegou à conclusão sobre o que é fora do rito, né? Mas seriam, por exemplo, punições administrativas, que poderiam vir através do CNJ mesmo, né? Então, olha, não faça mais isso, você vai tomar um cartão amarelo aqui, que é o que se faz, né, com os juízes, né? O juiz lá da Mariana Ferrer tomou uma punição dessas, né? Pode ir, eventualmente, até no limite máximo geral, o afastamento permanente da carreira com vencimentos. Então, você fica com o seu salário integral até o final da sua vida, né? Se você tiver lá um tempo de contribuição e tal. Então, a maior consequência que poderia vir daí já não virá, porque o CNJ já afastou essa possibilidade. Chance de cair, por exemplo, tanto é que as últimas três matérias nem foram sobre inquérito das fake news, né? Foram o Alexandre de Moraes pedindo ajuda pro cara lá para saber se um pedreiro que ia trabalhar no apartamento dele tinha antecedentes criminais, né? Coisas que não tem nem relação com o processo, veja, coisas da vida privada do juiz, né? Que poderiam ser sancionadas por um tribunal administrativo. Falar, doutor juiz, não use um funcionário do tribunal para saber se o cara quer matar a sua esposa ou não. Ah, muito bem, então tá bom, não vou mais fazer isso. Mas é punição administrativa, né, Gabi? Não tem nem a ver com o processo. Então, veja, isso não vai atingir o processo, não vai cair processo nenhum. Agora, o objetivo geral de tudo que a gente está vendo no Brasil, já desde o ano passado, que passa pela questão do Twitter Files, os ataques do Elon Musk ao Alexandre de Moraes, aquela movimentação daquele deputado que provocou uma comissão nos Estados Unidos para fazer uma espécie de moção contra a justiça brasileira e liberar aqueles documentos do Twitter lá nos Estados Unidos. Tudo isso é um grande caldeirão para alvejar o ministro. E essa matéria, eu não vou colocar que faz parte dessa operação, mas ela coincidentemente ajuda neste movimento, vamos colocar assim para ser justo com os colegas jornalistas, né? Porque a gente não pode saber se eles fazem parte de um complô ou não, eu não tenho a menor ideia, imagino até, e quero crer que não, quero crer que eles receberam material e publicaram o material. Ajudou a derreter a imagem do ministro, não foi bom para o STF, o STF teve que se fechar em copas, o Barroso teve que se pronunciar, o Dino teve que se pronunciar, o Gilmar teve que se pronunciar, o Alexandre teve que dar uma explicação, e sempre que você está numa posição de poder como esses 4 ministros e precisam dar explicações, você está contra a parede, isso não é bom, né? Então, para a imagem do tribunal, para inflamar toda a gadaria para o 7 de setembro, onde estarão nas ruas mais uma vez, eu acho que fez um efeito, infelizmente, deletério e positivo. Eu acho também. Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Demore, tem um outro assunto aqui, já que a gente está falando de extrema-direita, que é muito preocupante e você queria abordar aqui com a gente. Eu acho fundamental também você ter tocado nesse ponto, né, a respeito das escolas cívico-militares. Porque a própria Folha de São Paulo trouxe um levantamento também indicando que 7 das 10 escolas de ensino médio com melhor avaliação no IDEB têm um processo seletivo para os alunos e a concorrência por vagas em algumas dessas escolas é maior até do que no curso de medicina da USP. E entre essas instituições que acabam bem avaliadas pelo IDEB estão as escolas cívico-militares que estão alegando, olha só, que o bom desempenho se deve à metodologia de hierarquia, ordem, que a gente já conhece. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Justamente porque a gente está falando, eles fazem uma seleção dos melhores alunos. E o Demore queria falar sobre isso, achei muito importante, porque eu acho que é uma das maiores ameaças que a gente tem hoje, é essa história das escolas cívico-militares tentando ser implantadas em diversos lugares, não só as escolas cívico-militares, mas também a metodologia dela, né? Que é esse clima todo de vigilância contra os professores. Gabi, eu quis trazer só como um aposto para fechar o meu comentário aqui, e vai ser muito breve, eu prometo para as pessoas que eu não quero trazer um assunto chato, mas isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. A gente muitas vezes gasta muito tempo falando do ontem, do hoje e do possível amanhã, e não passamos de sexta-feira, né? A gente fica preso num dia da marmota que tem 72 horas, as de ontem, as de hoje, as de amanhã e pronto. Isso aí é a guerra cultural do longo prazo.
Enquanto a política do dia a dia está acontecendo, eles estão tomando de assalto os conselhos tutelares, o Conselho Federal de Medicina, a OAB, né? Todas as entidades de classe possíveis, a extrema-direita está plantando as suas sementes. E as escolas é um ponto focal. Eles começaram fazendo vigilância e constrangendo professores e filmando professores, afastando professores por problemas psiquiátricos, psicológicos, mentais, porque não suportaram a pressão de serem expostos, de serem filmados em salas de aula, com leis municipais e leis estaduais que incentivavam os alunos a fazerem isso, a constranger contra a doutrinação. E agora a fase 2 é doutrinar. Então, a ideia das escolas cívico-militares é essa. E aí me preocupou, Gabi, eu quero deixar isso como último comentário para as pessoas pensarem e poderem argumentar também com os colegas, com os amigos do trabalho, porque todo ano que a gente tem o IDEB, que é essa medição, né, que não é perfeita, tem os seus problemas, os seus vieses, mas vai lá, ela vai dizer quais são as melhores escolas, tá? Grosso modo é um pouco isso. Essa medição sempre aparecem as escolas que são ou as tais cívico-militares, ou as militares, ou eventualmente as administradas pela polícia militar, que também tem escolas. No Rio Grande do Sul tem uma rede de escola, a Tiradentes, que é da brigada, organizada pela Brigada Militar. Só que tem uma coisa, Gabi, que é o seguinte: os professores da escola que é coordenada e administrada pela Brigada Militar são os mesmos professores dos colégios estaduais que são empregados pela Secretaria de Educação Estadual. Os mesmos. Então, se não são professores diferentes, qual é a diferença? Aí todo mundo fala, né? Muita gente, senso comum. A disciplina, a ordem, é o comando, é a hierarquia. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Fosse assim, só as militares seriam as melhores. E a gente tem escolas que não são militares e estão entre as melhores. O negócio é que, Gabi, eles filtram os alunos na entrada. Você tem um vestibular para entrar. Então você pega um aluno que às vezes saiu até da rede municipal, pública, que foi criado na rede municipal, que é um excelente aluno de matemática, por exemplo, né? E você bota para dentro os melhores, entre aspas, e exclui os piores. Isso é qualquer coisa menos educação. Isso é Fordismo educacional. Você separa os robozinhos que interessam para você fazer uma prova e mostrar para a sociedade. Isso não tem a ver com integrar as pessoas, com cooperar, com mostrar para as pessoas que o mais forte pode ensinar o mais fraco, uma turma pode ser misturada porque ela vai levar os alunos que têm um gap educacional, que podem aprender com os outros. Não, é você selecionar os melhores com vistas a fazer uma prova. E mais, Gabi, eles eliminam os alunos ao longo do ano que não se adequam à escola. O que significa? Se você começa a ir mal, se você começa a não performar, né? Veja, é quase educação coach, né? Se você não performa, você é tirado da escola e mandado para as escolas normais. Então há um grande truque nessa história. Infelizmente a imprensa cai. Eu ouvi uma entrevista ontem na Rádio Gaúcha, lamentável, os caras ouvindo lá o diretor da escola militar, mas qual é o grande mistério, né? Se os professores são os mesmos? Então a conclusão óbvia é que o grande mistério é porque policiais da Brigada Militar controlam a escola. O próprio cara falou, não, veja, nós temos uma seleção para alunos entrar, o cara deu a senha no meio da entrevista, mas os colegas não conseguiram captar a mensagem e continuaram, e aí passa para a população a ideia de que as escolas têm que ser tocadas pela polícia, porque as escolas tocadas pela polícia são as que são boas. Eu só quis trazer isso aqui, muito colegas, bom, porque é tudo parte da mesma história, né, Chico? Só que isso aqui é uma parada de longo prazo que a gente não pode deixar passar também, sabe? Nossa, sem dúvida, Demore. Até porque é muito fácil, né? Você investe só nas escolas cívico-militares e depois dizer, elas são as de melhor qualidade. Sim, se você investir nas outras escolas estaduais, municipais também. Você pega a estatística só de lá. Não, tem casos como a escola de cadetes de Barbacena, em Minas Gerais, que o aluno recebe até soldo, ele tem uma grana. Além da seleção, então não dá para comparar uma escola dessa com... Né? Aí é colégio militar, de formação. Não, mesmo. mas ele entra na estatística. Uhum. Ele está nas estatísticas mostrando que professor bom tem que ter bedel militar para funcionar.
é uma escola já profissional, quase, mas ela entra na hora da estatística e da guerra cultural, essa escola de Barbacena está no bolo. O aluno até recebe grana para ajudar lá, porque, na verdade, é para ele se preparar para ser um militar. Sim. Mas ele, enquanto está ali na escola, ele é contado como um aluno excelente e ele impacta nas estatísticas para louvar o ensino militar no Brasil. Perfeito. Fundamental você trazer aqui esse comentário, Demore. Obrigada por hoje, querido. Valeu. A gente se vê em breve. Valeu, gente. Nos vemos. Obrigado, querido. Boa noite. Gente, vamos trazer um outro assunto importante também para a gente ficar de olho, que são os devastamentos das nossas áreas naturais. Importantíssimo, né? A gente tem falado muito aqui no ICL sobre o meio ambiente. Agora sai um levantamento do MEP Biomas, revelando que o Brasil perdeu 33% das áreas naturais desde a chegada dos portugueses em 1500. Olha só, então esse relatório... Tão bonzinho esses portugueses, Ah, muito, né, Chico? Impressionante, né? Os descobridores do Brasil. Olha só, gente, eu tô sendo irônica aqui, hein? Porque às vezes a gente tem que explicar, né? Que é ironia, né? Vai que alguém acredita. Tem um relatório apontando que 45% dos municípios brasileiros perderam vegetação entre 2008 e 2023. Estudo que é divulgado enquanto a Amazônia vive a pior temporada de queimada dos últimos 17 anos. Né? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo, com a fumaça se espalhando por 10 estados brasileiros. Inclusive, aqui no chat, quem é desses estados não deixa a gente mentir, né? Porque muita gente comenta a respeito disso aqui. Inclusive, a gente está divulgando esses dados, os chefes dos 3 poderes, enquanto isso, assinaram hoje o Pacto pela Transformação Ecológica, que prevê a adoção de medidas para incentivar a transição ecológica no Brasil. Você está vendo aí o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo. Na cerimônia estava também o presidente Lula, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também o do Senado, Rodrigo Pacheco. A Marina Silva, claro, ministra do Meio Ambiente, também estava presente. Ela que é a maior entusiasta e que tem resistido bravamente também em meio a todos esses retrocessos, né, Chico Sá? Porque a Marina, ela é uma gigante no mundo, né? Muita gente respeita a Marina justamente por conta dessa posição dela, dessa especialidade dela no mundo inteiro. Sim, uma longa história na causa e atenta o tempo inteiro. Eu tenho sentido falta, eu queria a Marina mais ainda presente no governo, mas a cara dela, sabe? Porque a causa dela é mais do que nobre, né? É isso. É um tema importantíssimo que a gente sente no ar, né? As grandes cidades daqui do Sudeste, do Sul e o interior também, sentindo, enfim, as queimadas, uma nuvem de fumaça que está sobre essa parte do Brasil, Gabi. Exatamente. Muita gente comentando, há muita fumaça por aqui, enfim, nosso chat interagindo com a gente a respeito desse assunto, que é uma verdadeira tragédia ambiental, né? O que está acontecendo, para além da urgência climática, assuntos que a gente traz aqui toda hora. Bom, gente, outro assunto que a gente volta a falar aqui sobre estratégias políticas da extrema-direita, a gente tem informação, né, do Pablo Marçal publicando hoje um comprovante de Pix de uma empresa, um influenciador que publicou um comprovante de um Pix de uma empresa, aí sim, do Pablo Marçal. É impressionante a capacidade que a extrema-direita tem de produzir provas contra ela mesma. Isso aí é parte daquela estratégia que agora há pouco o Demore falava que essa ainda faltava estar na lista. Que durante a campanha, não é isso, Gabi? Durante a campanha ele faz uma espécie de concurso e paga. Quem postar mais recorte de vídeo para mim, eu pago o sujeito. Isso. E é isso, né? E aí, Exato. Esse sujeito publicou o comprovante que pagou. Isso na vida normal dele, na vida e obra da picaretagem dele, cotidiana, não tem problema nenhum. Ele está pegando os bestas e ganhando dinheiro em cima dos caras. Mas agora é crime eleitoral. Mas ele estando participando da eleição como candidato... propaganda irregular e crime eleitoral. Ele está ferindo a lei eleitoral. Pode configurar propaganda irregular e crime eleitoral. Nesse caso aí, a publicação que você viu na sua tela foi o Daniel Sorriso, é um influenciador. Ele tem 118 mil seguidores no Instagram e ele publicou essa foto aí que você está vendo, um comprovante de pagamento de R$ 8.500, gente. E aí a pagadora é uma empresa do Pablo Marçal, a Marçal Lançamento Digital.
Nossa, o Vamos cara se trazer. entregou, né? É o que eu disse, né, Chico? É impressionante a capacidade de produzir Mas é provas porque no mundo contra si deles mesmo. não há crime. Mentalmente, ele acha que não está cometendo crime nenhum nunca. Porque acha que esse faroeste digital, acho que tudo está dentro do jogo. Porque o jogo é esse, o jogo aliás, é só jogo. É do Tigrinho a Beth, é só o universo que eles trafegam é esse. Vamos chamar o professor Cláudio Couto para conversar com a gente a respeito disso, o professor que é cientista político. Professor, o Pablo Marçal ainda não se manifestou ainda, e acho que nem vai, né, sobre essa publicação desse influenciador, que é o Daniel Sorriso, mas é impressionante, né? Ele prometeu... Sorria, você está cometendo crime. É isso. Boa noite, professor. Tá bom, pensei que era para eu sorrir aqui. Também, professor. Bem, vamos lá. Bem, boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo, Chico. Olha, realmente, a gente está vendo aí a repetição, né, daquela situação que nós vimos já acontecer com outros desses sujeitos da extrema-direita, o próprio Bolsonaro, né, de ficar produzindo realmente prova contra si próprios, ou aqueles malucos, né, que invadiram lá os prédios dos três poderes, a sede dos três poderes no 8 de janeiro, e não só faziam selfie, como faziam transmissão ao vivo, se logavam no Wi-Fi do palácio, enfim, era todo tipo de produção de provas, situação, né, de gente estúpida, né, para produzir prova contra si próprio. E o Marçal, pelo jeito, faz isso, né? Eu me recordo até de quando ele fez algumas postagens justamente chamando pessoas para impulsionarem conteúdo eleitoral dele, ainda no período anterior ao início oficial da campanha, né? Então ele consegue cometer o crime eleitoral, né, de pagar por esse impulsionamento, que não é permitido pela legislação eleitoral, e ainda fazer isso fora do prazo correto, né? Porque, correto, veja, para fazer campanha, não estou falando para fazer crime eleitoral, né? Mas assim, mesmo que ele não estivesse cometendo esse crime eleitoral de pagar por impulsionamento, né? Ele podia estar simplesmente pedindo, gente, vocês que me apoiam, reproduzam o meu material, porque eu quero me eleger. Só que era antes da campanha começar, então também não podia. Então é uma transgressão dentro da outra, né? É impressionante, gente. Vamos ver o que disse o Rodrigo até comentou, né, Rodrigo, sobre o Renan Santos do MBL. O que ele falou sobre esse modus operandi aí do Pablo Marçal? Olha só, ele postou nas redes sociais dele. O castelo dos Bolsonaro foi invadido e eles não sabem o que fazer. Professor, eu queria te ouvir a respeito disso. Ontem a gente até conversou com o Castro Rocha, né, o professor, sobre essa estratégia da extrema-direita. Ele disse, olha, eu não concordo que o Marçal é o novo Bolsonaro, não. Eu acho que ele é mais radical do que os Bolsonaro. Ele está mais para um Javier Milei, uma coisa assim, mais radical até do que o próprio Donald Trump. Eu queria ouvir sua análise a respeito disso, mas também sobre quem ele está ameaçando de fato, né? O Pablo Marçal é uma ameaça para quem? É para a extrema-direita? É para o Bolsonaro? É para o Ricardo Nunes? Porque ele vem aí como um candidato que está mais atrelado ao Bolsonaro que o próprio Nunes, né? Segundo quando as pessoas batem o olho na campanha. Ou é ao Guilherme Boulos que está liderando a prefeitura, no caso, né? As pesquisas para a prefeitura de São Paulo? Olha, eu acho que ele é, primeiro de tudo, uma ameaça para a cidade de São Paulo, né? Porque imagina se um sujeito desse acaba se elegendo, né? Que tipo de governo, vou até bater né, na madeira completamente maluco que a gente teria na cidade de São Paulo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que ele é uma ameaça, de certa forma, geral, né? Porque a gente viu aí a pesquisa da Atlas que saiu hoje, que ela mostra uma queda tanto do Nunes como do Boulos nesse período, né? E aí já alguns levantamentos mostrando que há votos que o Boulos tinha, né, certas intenções de voto, que migraram também para o Marçal. Então ele acabou produzindo uma confusão nessa seara. Claro, a campanha mal começou, né, a gente ainda vai ter muita coisa para se discutir até o dia da eleição, né? Nós estamos aqui na metade de agosto, ainda tem toda a outra metade de agosto, mês de setembro, né? Tudo, metade já não mais, né? Já passamos um pouquinho da metade, mas enfim, temos todo esse resto, né? Um terço do mês de agosto, mais o mês de setembro, para ter debate sobre o processo eleitoral em São Paulo, e a gente sabe que nesse período ainda tende a ocorrer, porque é o que ocorreu em outras eleições, muita oscilação das intenções de voto dos candidatos. Mas como ele embaralha esse jogo, e acho que muito eleitor ainda está tentando entender o que é o Pablo Marçal, ele consegue, talvez no primeiro momento, obter mais adesões do que eventualmente ele pode manter até o final. Vejamos, né? É uma expectativa possível, mas pode ser que ele cresça um pouco mais. Eu tenho lá minhas dúvidas de que ele cresça tanto assim,
porque a gente viu que na cidade de São Paulo, já na última eleição presidencial, o extremismo foi derrotado, né? O Bolsonaro foi derrotado na cidade de São Paulo, né? Perdeu para o ex-presidente Lula aqui na cidade de São Paulo, o Tarcísio perdeu na cidade de São Paulo, né? Um outro dado também importante da última eleição. Então, e é bom sempre lembrar, né, que o Tarcísio, né, é o extremista jeitoso, né? Então, mas ele defende posições que são as posições do bolsonarismo, né? O Pablo Marçal, enfim, sequer jeitoso ele tem essa forma translocada de agir, não tem qualquer tipo de tentativa sequer de fingir que tem alguma compostura, né? A gente vê que até os Bolsonaro de vez em quando tentam fazer isso, né? Fingir ter alguma compostura. O Pablo Marçal ele opera exatamente na lógica oposta, que é a lógica de não ter qualquer tipo de comportamento minimamente adequado. Vai no debate, fala palavrão, acusa as pessoas de coisas as mais absurdas possíveis, sem apresentar qualquer tipo de prova. Vai num debate e, diante de questões sobre o que ele pretende fazer para a cidade, em vez de ele responder no debate, ele manda olhar na rede social dele depois. Sim. Quer dizer, quem é que vai pôr isso na rede social? Nem é ele, né? São os outros. É um pouco assim, deixa eu levar a prova para casa, aí eu trago amanhã a prova feita, né? Imagina, é uma situação desse tipo, né? Aquela que o Pablo Marçal tenta apresentar no debate. É uma lorota que precisa ver quem é que acredita nisso. Mas esse comportamento disruptivo, porque acaba sendo de fato disruptivo, pode empolgar certas pessoas que, digamos, ficam muito impressionadas com toda essa mise-en-scène e ainda não pararam para avaliar concretamente quais são as consequências, eventualmente, de você ter um sujeito como esse governando uma cidade como São Paulo. É bom lembrar também que, num passado um pouco mais remoto, nós já tivemos, por exemplo, Enéas candidato a prefeito na cidade de São Paulo, e ele que tinha arrebentado de voto na disputa de deputado, quando foi tentar disputar o executivo, já não teve esse desempenho. Ou seja, existe para uma parcela significativa do eleitorado, espero que inclusive a maioria, o entendimento de que a pessoa precisa, no mínimo, ter um pouco de sanidade mental para governar uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, imagino que por conta disso poderão ter dúvidas a respeito dessa condição no caso do Pablo Marçal. Agora, sem contar o histórico de alternância de poder, né, de a gente ter depois prefeitos progressistas. Exato. Mas é interessante isso que o professor falou, achei muito bom, Rodrigo, vou te passar também. Mas isso que ele falou de a capital não votou em Tarcísio, que é o bolsonarismo de garfo e faca, vamos dizer assim, e também não elegeu Bolsonaro. Então, a gente tem esse fenômeno aqui na cidade de São Paulo que eu acho muito importante levar em consideração e acho que o Guilherme Boulos também tem que levar em consideração por ser o candidato progressista aqui para a Prefeitura de São Paulo. Você ia falar? Não, eu ia falar que esse é um tema que as pessoas ficam assim, mas vocês estão falando muito de São Paulo, mas é um tema do mundo. A gente trouxe ontem aqui uma fala do Steve Bannon, dizendo, Steve Bannon, todo mundo lembra, é aquele sujeito que organiza as redes da extrema-direita, a estratégia, o pensamento dessa extrema-direita. E ele disse ontem, Cláudio, ou anteontem, que vocês ainda vão ter saudades do Trump, porque a geração nova do trumpismo que está vindo aí é muito mais, ele não usou os termos, mas muito mais enlouquecida do que o próprio Trump. Vocês ainda vão dizer, Trump, onde está você, que agora nós precisamos de você? De certa maneira, o que a gente está assistindo aqui... O vice, né? Exatamente, o vice do Trump, aquele Vance, né? Que é já nesta linha... J.D. Vance, né? J.D. Vance, exatamente. Porque esse vai ser o nosso próximo tema aqui com o Cláudio. Então, aparentemente, nós estamos num tema paulista, mas é um tema, primeiro, que é nacional, ou seja, a extrema-direita está aí e ela pode ficar até pior. E é um tema internacional da eleição dos Estados Unidos. Como é que os democratas, Kamala Harris e outros, vão enfrentar esta direita lá nos Estados Unidos, Gabi? Vamos aproveitar e trazer um pouco do que foi o discurso ontem do Barack Obama, né, do ex-presidente, e da própria Michelle Obama também. Eles discursaram ontem para apoiar a Kamala Harris na convenção do Partido Democrata. E a gente vai também entrar nas eleições dos Estados Unidos junto com o professor Cláudio Couto para ajudar a gente a entender esse cenário. Para começar, eu queria trazer um trecho do discurso da Michelle Obama. Ela disse que a Kamala Harris tem uma identificação com a maioria dos americanos e criticou também diretamente o conceito do Donald Trump sobre o que é ser um americano. Vamos assistir esse trecho. Her story is your story. It's my story. It's the story of the vast majority of Americans trying to build a better life.
Look, Kamala knows, like we do, that regardless of where you come from, what you look like, who you love, how you worship, or what's in your bank account, we all deserve the opportunity to build a decent life. All of our contributions deserve to be accepted and valued. Because no one has a monopoly on what it means to be an American. No one. Forte, forte isso que ela falou. É importante também porque a Michelle Obama, nas pesquisas eleitorais lá dos Estados Unidos, também aparecia como uma candidata Possível, pelo né? Partido Democrata. No fim das contas, foi a Kamala Harris. Até é um cenário melhor para o próprio partido ter a Kamala, né? Por questões também de dinheiro, enfim, de investimento na campanha dela. Professor, queria primeiro a sua análise, né? Primeiro sobre a fala da Michelle Obama, mas de maneira geral a gente vai trazer outros trechos aqui também. Mas acho que para a gente começar com a nossa conversa. Ela está fazendo um contraponto, né, àquela posição xenófoba, né, que tem a campanha trumpista, né, que tem a extrema-direita americana, de modo geral, e a campanha trumpista em particular, né? Quando até o Trump, por exemplo, para atacar Kamala Harris, e ele já fazia isso com o Obama anteriormente, ele questiona até a nacionalidade dela, né, faz uma discussão completamente sem sentido sobre, afinal de contas, se ela é negra ou se ela é indiana, já que ela tem um pai negro, né, jamaicano, e uma mãe indiana, e aí como se ela não pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo, e, na realidade, ser norte-americana, né, estadunidense, porque nasceu lá, né, e é disso que se trata quando alguém concorre. Então, me parece que ela está claramente fazendo esse contraponto, no caso primeiro da Kamala, mas também, veja, de todos aqueles descendentes de imigrantes que foram aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, como qualquer outro país das Américas, um país que é em grande parte constituído por população imigrante. As pessoas vieram para cá, né, para as Américas, né, seja na América do Norte, seja na América Central, seja na América do Sul. Claro, a gente tem, sobretudo, né, em alguns países ainda um grande contingente de população indígena, né, o caso da Bolívia, o caso do Peru, isso ainda é muito significativo. Mesmo no caso do México, né, você tem uma população de origem indígena ainda também muito significativa. No Brasil, nós tivemos aí o extermínio de uma grande parcela, né, da população indígena, mesma coisa nos Estados Unidos, mas em grande parte todos esses países são constituídos de imigrantes. Então, esse discurso xenófobo, ele não tem o menor sentido. Ele não faz o menor sentido. Ele é um discurso que simplesmente não reconhece a própria realidade do país. Veja, mesmo na Europa, ele não faz sentido porque, na realidade, ele é um discurso de cunho racista, né, de cunho obscurantista, mas ainda mais em países como esse, que são formados basicamente com uma população que chega de outro lugar. Então, sequer do ponto de vista de uma certa ideia de um originalismo aí, faria algum sentido. Então, eu acho que o discurso da Kamala da Michelle, ele vai nesse ponto. Não só o dela, mas também o do Barack Obama, né? Eles foram justamente de encontro, né? Assim, totalmente oposto do que vem dizendo Donald Trump na campanha dele. O Obama, por exemplo, ele reforçou o conceito sobre o que é ser americano também. Ele disse, nós, o povo, a gente inclui todo mundo, ele estava falando. Quer dizer, é justamente o oposto do que o Donald Trump está fazendo, que é o nós contra eles, né? Ele brincou com as origens também dele e da Kamala. Vamos assistir esse trechinho do Obama falando. I am feeling hopeful because this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where anything is possible. Because we have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. Someone who sees you and hears you and will get up every single day and fight for you. O discurso dele é muito forte também. Ele usou, inclusive, o histórico do slogan da campanha dele, né? O Yes We Can. Ele levou a plateia... Olha só o que ele fez. Vamos assistir, melhor dizer. Yes, she can. Yes,
she can. Campanha dele de 2008, né, gente? É impressionante, assim, a oratória do Obama, Vai né? pegar, Ele é né? muito estratégico. O Obama, assim, acho ele que tem uma pegou, estratégia política muito forte. Esse Não, e o estilão, né? Fala com o corpo ali, tem um... Tudo é calculado, né? ritmado ali. É meio Cassius Clay, de alguma forma, né? Dança e ferroa na hora certa. É isso aí. Foi forte a fala do... E contrasta demais com o Trump, né, gente? Nossa, Contrasta demais, com o Rodrigo, Trump. demais. Hoje, inclusive, o Trump, só para o professor também poder analisar, ele fez o primeiro comício a céu aberto desde o atentado contra ele. E aí, como é que foi, né? Ele passou a usar agora um painel de vidro, olha só, você está vendo a imagem aí na sua tela, né? Um painel de vidro à prova de balas, com proteção. E também ele estava rodeado por atiradores de elite, tá? Também não é só isso, não. Você viu que o Bolsonaro tentou imitar o Trump lá no Ceará agora? Ficou esquisito, nessa né? passagem, com segurança ali, praticamente o encoxando. Vamos falar um português legítimo. Ele quer claro. importar, né? Ele quer importar. E uma proteção aqui no peito e tal, tentando colar nessa mesma linha dos Estados Unidos. E ele foi muito virulento contra a Kamala Harris também. Eu quero ouvir o professor Cláudio Couto, porque ele disse uma frase que eu achei, assim, muito baixa, para dizer o mínimo. Ele falou: a Terceira Guerra Mundial estaria praticamente garantida se a Kamala se tornar presidente dos Estados Unidos. A cara do professor Cláudio Couto diz tudo, né? É o discurso do medo, né? A gente conhece. É o discurso do medo, exatamente. Parece discurso de quem está com medo de perder a eleição mesmo. Cláudio. Isso sim. Completamente com medo de perder a eleição, até porque ele ficou baratinado, né, com a entrada da Kamala na campanha, né? Porque realmente ela embaralhou o jogo, né? Ela produziu um efeito que não vinha de modo algum sendo produzido com a presença do Biden, mas veja, não só porque ela, ao substituí-lo, é uma candidata que passa para o eleitor uma imagem de uma pessoa evidentemente mais saudável, com condições de efetivamente conduzir o país durante um período de 4 anos, né? E sobre o Biden havia uma série de dúvidas. Mas não é só isso, isso é também. Mas é o fato de que o fato novo que a entrada dela na campanha produziu e uma certa mudança de astral que a entrada dela produziu na campanha, jogaram a eleição que vinha sendo muito pró-Trump até agora, eu diria nem num cenário de indefinição, mas num cenário, na realidade, muito favorável a Kamala. Algo que foi muito bem retratado, eu diria aqui, numa capa que saiu, acho que essa semana, na revista New Yorker. Não sei se vocês chegaram a ver. É uma capa tremendamente interessante. Depois eu deixo aí, se quiserem mostrar depois. Vale a pena olhar, porque acho que ela passa muito o espírito, né, desse momento da campanha eleitoral, essa é a capa da New Yorker, né? E me permite só dizer uma coisa, né? Vocês fizeram a comparação aí do Bolsonaro com o Trump, né? Porque ele está querendo imitar o Trump. É inevitável, depois de ver aquele discurso da Michelle Obama, reconhecer que, em termos de Michelle, os americanos estão bem melhor do que a gente. Né? Nossa, professor. Infinitamente melhor. Excelente, professor Cláudio Couto, cientista político. Sempre um prazer te receber aqui, professor. Um abraço e até uma próxima. Muito bom. Boa noite, professor. Obrigado, Gabi. Um abraço para vocês todos aí. Até mais. Será que aquele colete especial que o Bolsonaro tentou usar, né, com auxílio do segurança, era a prova de abelha? Bem, não? Talvez já fosse esse a prova de efeito, abelhas, né? pode ser. As abelhas sagradas e antifascistas de Macaíba, Rio Grande do Norte. Essa vai entrar na crônica do Chico quando ele Foi escrever. inevitável, né? Não vejo a hora, hein? Quando que vai sair, Chico? Terça-feira, Boa. sempre no ICL, Portal ICL Notícias. Estaremos de olho. Pessoal, olha só, falando em terça-feira, 27 de agosto, 8 horas da noite, o ICL vai ter uma aula online com um economista de primeira, ex-ministro da Fazenda, o Bresser Pereira, né? Professor Bresser Pereira, que é, aliás, uma das maiores autoridades em economia aqui no Brasil. A aula é O Fracasso Neoliberal. Vai ser uma aula online gratuita que vai falar sobre as consequências da política neoliberal aqui para o Brasil, para o desenvolvimento do país nos últimos anos e também o que a gente pode fazer para enfrentar, como é que a gente chega num Brasil justo, sustentável, por meio da economia. Então, o professor Bresser Pereira vai apresentar tudo isso para a gente em aula e você pode garantir a sua vaga acessando icln2.com.br. Então, marca aí na agenda, 27 de agosto, terça-feira, 8 horas da noite.
Vamos embora, então? Vamos embora. Quarta-feira. Hoje tem, hein, gente? Hoje tem Lindenberg Pareto, provocação histórica agora, hein? Gente, olha, eu vou te dizer que arquiteta e urbanista, Raquel Ronick é especial, uma hein? gênia. Ela Muito é uma especial. gênia. Vale muito a pena assistir. Ela que estava na Flipei, né, a festa literária aqui em São Paulo, pirata das editoras independentes. Eu estive num painel com a Raquel Ronick, uma honra. Ela, assim, ó, sabe muito. Maravilhosa. De questões urbanas, de população em situação de rua, de como ocupar, né, a arquitetura de uma forma sustentável. Ela é uma gênia, vale a pena ouvir Raquel Ronick. Agora, já, e depois, neste minuto. reprise amanhã, 12. Isso aí. Valeu. Vamos nessa então, gente. Ficar agora com provocação histórica. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Gabi. Viana. Boa e até noite, amanhã, pessoal. Boa noite. Amanhã. Tá a fim de ter uma aula com um ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.